Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com grande alegria que a gente chega até você para mais uma reflexão dentro desse período pascal, que é um momento assim, muito importante na vida de todos os cristãos, por estar celebrando a ressurreição de Jesus. Nós tivemos aí a Semana Santa, com todos aqueles atos da paixão e morte de Jesus, o sepultamento, mas depois nós tivemos o momento da ressurreição. E é justamente isso que a gente está vivendo. Por isso eu desejo para você ainda uma feliz e santa Páscoa. A Páscoa é todo dia para todos nós. Agora estamos refletindo sobre catequese na dimensão do Diretório para a Catequese e falando dos catequistas, os responsáveis pela catequese. Nós já falamos do bispo, do padre, do diácono, dos religiosos. Estamos falando agora, falamos também dos pais. Estamos falando dos leigos. Os pais estão dentro da categoria de leigos. Os leigos como catequistas. E aí o diretório fala assim: haja catequese para os padrinhos na dimensão da fé e da igreja, porque no programa passado a gente falava do batismo. Para receber o batismo é preciso ter o contexto da fé. Cabe aos padrinhos uma jornada de compromisso e de testemunho. Hoje a gente tem visto tantos padrinhos que não têm testemunho de fé, padrinhos que não vão à igreja, que não dão testemunho para os seus afilhados. Os pais precisam olhar também por isso, escolher padrinhos que possam dar um testemunho de vida para aqueles que estão sendo batizados. Aliás, eu te diria, quem é batizado tem direito, olha bem, direito de ter pais que os orientem bem e de ter padrinhos que deem testemunho para eles. Testemunho de fé, de participação na vida da comunidade. Significa que a escolha dos padrinhos implica fé, implica pertença à igreja. Olha bem, esse é o documento da igreja. Diretório para a catequese. Padrinhos que não têm pertença à igreja não pode ser chamado para padrinho. Se não pertence à igreja católica, de outra igreja, eu acho que seria uma incoerência a pessoa aceitar ser padrinho. E também a incoerência a pessoa que convida. Em várias situações, são os avós que transmitem a fé aos jovens, aos seus netos, bisnetos, porque de certa forma os pais terceirizam a formação catequética, a formação de fé dos seus filhos. Isso, logicamente, dificulta uma integridade, vamos dizer assim, uma responsabilidade maior daqueles que são catequizados. Nós vivemos uma crise familiar. Eu digo então que na crise familiar, os avós tornam-se referências importantes da fé. Talvez aqui a gente até dizer uma palavra para as avós, ou os avós, porque se não há um testemunho de fé deles e delas, logicamente não vão conseguir passar e não vão conseguir ser referências importantes de fé para as pessoas. Agora, podemos dizer de sabedoria e experiência dos avós são decisivas para o crescimento da fé dos seus netos. Então, que haja uma sabedoria na vida dos avós. Mas essa sabedoria é somada com a experiência de vida que tem, de vida religiosa, de vida de fé, de oração, de participação na vida da comunidade. Quer dizer, essas coisas todas que dão condição para que aquele que é catequizado tenha segurança na sua fé. Agora, um destaque, eu diria assim, formativo da fé, é dado à ação das mulheres. Hoje a gente vê na igreja a presença muito forte da mulher, muito mais do que do homem. E o documento quer destacar
esse processo formativo a partir da ação das mulheres. Aí eu digo da responsabilidade também das mulheres, aquelas que são esposas, são mães, são catequistas, são trabalhadoras, são profissionais atuantes, devem ser pessoas de uma fé viva, né, comprometida com a vida do próprio Deus. Jesus confiou às mulheres, como a Madalena, a obra da evangelização. Ela saiu e foi comunicar aos apóstolos que Jesus tinha ressuscitado. São elas que animam muito as comunidades cristãs na vida pastoral. A catequese reconhece a grande contribuição dada pelas mulheres. Elas têm sensibilidade, uma sensibilidade específica sobre as exigências da catequese. Com isso, a catequese valoriza como catequistas homens, mulheres e jovens. Então, esse aspecto dessa diversidade de catequistas é muito importante. Os homens, as mulheres e os jovens. Eu desejo, então, a você que está me ouvindo, que essas palavras possam também sensibilizar o seu coração em relação ao testemunho da sua fé. E eu fico por aqui, lhe desejando as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o próximo programa.